Você tem pressão alta? Com certeza já ouviu esse termo, né? E hoje vamos saber tudo sobre a hipertensão. Como que evita, como que trata, quais os fármacos que vamos utilizar para tratar a pressão alta, por que é tão perigoso e bons comportamentos para as pessoas que já têm aquela predisposição a desenvolver a doença. Vamos lá. Primeiro, como que eu diagnostico? Antes de tudo, o que quer dizer pressão alta? Quando a pessoa diz que tem pressão alta e é diagnosticada com essa doença, significa que sua pressão na média fica acima dos 14/8 ou de 140/80. Tanto faz. Mas como é que ela descobre que está com pressão alta? Esse que é o problema. Ela não descobre, não tem sintomas. Por isso, é importante que qualquer paciente verifique sua pressão pelo menos uma vez ao mês, porque só sente quando os sintomas já estão bem avançados ou quando lesiona algum órgão. Mas pode acontecer de algumas pessoas sentir no início uma dor na nuca ou também dor em qualquer lugar da cabeça. O ideal para uma pessoa saudável é que sempre fique no 12/8, mas como tem pessoas que já possuem pressão baixa, então 11/7 ainda assim é aceitável. Mas mesmo assim não dispensa um cardiologista, vá fazer exames. Em caso de suspeita sua mesmo ou até mesmo do médico, é muito comum que faça o controle, onde mede a pressão em qualquer drogaria ou estabelecimento de saúde, como PSF, posto de saúde, que faça esse controle, olhando a pressão pelo menos 2 vezes ao dia ou uma vez ao dia também, durante 14 dias. E se a média da pressão der mais que 14/8, provavelmente é diagnosticado com pressão alta. Mas quem vai fazer o diagnóstico é somente o médico especialista, logo o cardiologista. Dá para evitar? Evitar é muito forte, impossibilitando de evitar, mas conseguimos retardar com que essa doença evolua, porque para idoso é muito alto a taxa de doentes e os riscos são realmente incontroláveis. Mas só de alimentar de maneira mais saudável, e mais saudável não está falando que é você ser fitness para comer só mato, nem nada, simplesmente evitar frituras, comidas muito gordurosas, excesso de carnes gordas e carnes vermelhas, tendo apenas uma alimentação balanceada. Já é possível conter muitos danos. Ao invés de comer lanche, prefiro uma fruta. Mas o melhor de tudo é evitar o sal branco, porque comidas com excesso de sódio pode sim aumentar a pressão arterial. Como o sódio retém água, nós não conseguimos eliminá-la e assim obstrui os vasos sanguíneos, aumentando a pressão por consequência. Outra coisa que pode ajudar muito também é praticar exercício físico, que também diminui os riscos. Mas uma das principais causas também de acontecer a hipertensão é o consumo de álcool e de tabaco, que pode prevenir não só a hipertensão, mas também muitas outras doenças. Por que a hipertensão é tão perigoso? É muito perigoso porque é uma doença muito silenciosa. Você não sente nenhum sintoma físico e quando sente algo físico é que já está bem avançada ou já até danificou algum órgão. E assim pode desencadear até mesmo um AVC, paradas cardíacas, que claramente são fatais. Mas também pode ser um sintoma de ansiedade, que aí entramos em outra doença, que também merece um vídeo só para ela. Vou fazer. Em caso de insuficiência renal, também pode acontecer pressão alta, e assim vai se tornando um efeito cascata, porque um vai atingindo o outro, que atinge outro, que outro, e outro, e assim vai, tornando perigosíssimo essa doença. Raças. Como assim? Raças? Sim, foram feitos estudos nos Estados Unidos. 41% das pessoas que têm pressão alta são negros, 28% são descendentes de mexicanos e outros 28% são brancos. E também pessoas asiáticas, como os chineses, japoneses e tailandeses, têm mais chance de desenvolver hipertensão e também ter sintomas mais graves dela. E tem a probabilidade de atingir os 55 anos e desenvolver a doença. E quem é obeso tem 2 vezes mais chance. Como que ela é tratada? Ela é tratada com algumas classes de fármacos, que pode alterar a quantidade de sangue que o coração bombeia, o calibre das artérias, das veias e dos capilares, que é por onde o sangue passa. Um medicamento muito comum que é usado é a losartana potássica, que é um bloqueador da angiotensina 2, e é prescrito muitas vezes porque é um medicamento muito barato, você consegue adquirir gratuitamente no SUS, pela farmácia popular, e caso não consiga, é muito barato um medicamento desse. E também causa poucos efeitos colaterais. O mais comum de acontecer é de baixar demais a pressão da pessoa e causar sonolência ou qualquer outro problema de hipotensão. Mas também temos os inibidores da enzima conversora da angiotensina 2. É muito complexo o nome, claro. Que o exemplo mais comum que tem é o captopril ou enalapril. Ele sim pode causar tosse seca, principalmente para quem tem asma. Só que, por você tossir demais, incomoda muito. E também é muito comum passar diuréticos. Os diuréticos mais comuns são a hidroclorotiazida e a furosemida. O único efeito adverso que é normal de acontecer é que o paciente vai muitas vezes ao banheiro. Só que se você toma esse tipo de medicamento, qualquer um diurético, é sempre bom você fazer exames periódicos, porque ele pode diminuir muito o potássio. E se diminui o seu potássio, você tem problemas nos ossos, nos músculos, podendo causar cãibra. É muito comum encontrar a associação entre um diurético e um bloqueador. Por exemplo, losartana mais glucotiazida, atenolol,
mais hidroclorotiazida, mas é muito comum também outras classes de medicamentos e também associá-los de maneira separada, por exemplo, losartana de manhã, alondipina de tarde ou nifedipina de tarde, que sim são de classes diferentes. Rins. Sim, problemas renais podem sim desenvolver pressão alta. O excesso de potássio pode causar pressão alta. O mesmo mineral que os diuréticos liberam. Mas por que pode desenvolver pressão alta quem tem problemas nos rins? Como os rins não conseguem filtrar totalmente o sangue, acumula compostos de sódio e potássio nos rins. E assim ele retém água e a água não consegue escapar do corpo. E por consequência a pressão arterial acaba elevando. Outras causas. É muito comum quem tem ansiedade desenvolver pressão alta. Mesmo que um fator psicológico pode sim alterar e causar a pressão alta. Por exemplo, a ansiedade e o estresse. Normalmente é momentâneo, tendo a pressão alta só quando está atacado a ansiedade ou a pessoa está em um período de estresse maior do que o comum. Muitas vezes o paciente se alimentar melhor pode diminuir muitas chances de desenvolver a pressão alta. Mas se o problema era a ansiedade ou o estresse, qualquer calmante pode sim resolver a pressão alta. De tabela. Doideira, né? Mas por que a ansiedade e o estresse pode causar pressão alta? Quando estamos estressados ou ansiosos, liberamos dois hormônios, a adrenalina e o cortisol, que pode sim elevar a pressão alta, mas que sim é momentâneo. Mas pela pessoa estar muito estressada ou muito ansiosa, vai sendo constante o fluxo desse hormônio e assim a pressão fica alta constantemente. Outro fator também são medicamentos. Medicamentos que usam para tratar a cãibra, por exemplo, muitos são à base de potássio. E como você já sabe, o potássio sobe a pressão. Medicamentos anti-inflamatórios também podem fazer isso, principalmente o diclofenaco sódico. Se você tem pressão alta e faz uso do sódico, converse com o médico para ele poder substituir o diclofenaco. Não se tem certeza, mas tem estudos que dizem que sim, outros que dizem que não. Mas por via das dúvidas, não consuma o diclofenaco sódico. E até mesmo a cafeína pode sim aumentar a pressão. E também outros antidepressivos e até mesmo pílulas de anticoncepcional. Sabia dessa? Pode sim ser um fator de risco para a pressão alta. Mas no entanto é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui desse vídeo. Com certeza aprendeu muito. Se inscreve aqui embaixo para você aprender mais ainda. Deixa o like para poder ajudar a gente aqui a divulgar o canal. A minha chave do Pix está aqui embaixo para você que quer fazer uma contribuição financeira aqui com o canal. E se ficou qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou fazer outro vídeo respondendo essas perguntas. Muito obrigado e tchau!